pessoas, tudo bom? Hoje nós vamos dar uma pausa um pouquinho nos jogos do Final Fantasy para falar das séries animadas que não fazem diretamente parte dos jogos, né? O primeiro que eu vou falar aqui, eu me recuso a aceitar que isso aqui é Final Fantasy V, a continuação de Final Fantasy V, porque nós vamos falar dessa pérola da Square que é Final Fantasy A Lenda dos Cristais ou Legend of the Crystals, tá? Ela se passa 200 anos depois da série de Final Fantasy, com pessoas que são descendentes dos protagonistas, né? Os dois personagens principais são cerca de meio que irmãos, né? Meio parentes ali e tudo mais. Eles não são de verdade, tá, gente? Eles são amigos ali e tudo mais. Essa animação, ela é uma pérola da história da Square. Tá? Tem bunda luminescente, tem Chocobo que parece mais uma galinha sendo assada, tem dragão mal feito. E o pior de tudo, a série não é mal feita, tá? A animação em questão de qualidade, ela é bem feita qualitamente. Mas o design de personagem de monstros foi horroroso, foi muito mal feito. Né? Ela foi dirigida pelo Rintaro, o diretor principal da série, junto com Naoto Kanda e Tomohiko Okuda. Eles, tá, jogaram, participaram da produção do Final Fantasy V, ou seja, eles sabiam o que a série precisava ter e mesmo assim ficou essa maravilha aí, né? O escritor dele é o Satoru Kahone, que ele é muito famoso no mercado de animações. Dentro das suas maiores produções, tá? Cybernet D. E vamos lá pro enredo, tá? O enredo, nós temos o protagonista, um moleque meio molecão, malandrão, pra lembrar o Bartz, não passa, não chega nem perto, e a menina lá, que é meio que o par romântico deles. Enquanto isso, tem a vilã da história, entre aspas, que é uma pirata, o Império, que tem a princesa, ela sim é descendente da Lena, né? E supostamente esses personagens principais estão defendendo do Bartz, tá? Não fica muito claro se realmente são, se não são, se lá pra frente foi se distanciando da família e cada um deles é descendente da mesma família. Não fica muito claro isso, mas são descendentes lá, né? A história, uma organização está tentando roubar os cristais junto com os piratas que também querem roubar os cristais, enquanto os personagens tentam proteger o cristal do vento, que é o último, se eu não me engano, que falta para ser pego. A OVA tem 4 episódios, né? Cada um deles contando uma parte da aventura, então eles são bem diferenciados, apesar de ser contínuos, né? E o Mid, um dos personagens lá do Final Fantasy V, o neto do Cid, aparece nessa obra como meio que um espírito ali. E ela é terrível, a narrativa é mal feita, a história não desenvolve como deveria, ela tem várias afrontas à própria franquia Final Fantasy, onde personagens e criaturas que são referenciados na franquia sempre de forma adequada ou com respeito, aqui não, aqui eles simplesmente ligaram foda-se. A trilha sonora é muito boa, né, do Masahiko Sato, e ela é a única coisa que salva dessa obra aí. Né? E vamos para o próximo, Square, tá? Direcionada para o mercado americano, foi produzida Final Fantasy The Spirits Within. Muita gente reclama desse filme, eu também reclamo, apesar de eu ter gostado na época, né? Apesar de ter custado 137 milhões de dólares, ele só faturou 85 milhões. Foi um dos motivos pelo qual a Square se afastou da produção cinematográfica por bastante tempo. Outra coisa é que o filme também foi dirigido pelo Hironobu Sakaguchi, animado pela própria Square também, ou seja, tinha tudo para dar certo. Eu acho que eles tentaram ousar dar um passo além da perna, que não foi muito feliz assim, por assim dizer. Para quem nunca assistiu, não assista, tá? Eu não recomendo. Ele conta a história de um mundo pós-apocalíptico, algo muito comum na época, nos anos 2000 era cheio de filme pós-apocalíptico, né? E eles estão procurando formas de vida para tentar renovar a humanidade. Em uma determinada parte do filme, um grupo de soldados está tentando ajudar a protagonista Aki Ross, essa que tem uma curiosidade muito interessante, que a Square projetou ela para ser uma atriz digital, algo que hoje em dia já é viável, né, e também acontece,
né? Como a Ai-chan do canal do YouTube, que tá aparecendo aí na tela para vocês. Só que, né, desandou porque o filme não vendeu, né? Ele já usa uma tecnologia bem avançada para a época, tá? Com 100 mil polígonos e chegando até 60 mil para o cabelo. Isso daí é uma coisa muito avançada para a época, né? A protagonista, que é a única personagem que realmente interessa na história, ela tem o trabalho de encontrar uma forma de vida nova, renovar a vida. Enquanto isso, o governo da cidade onde os personagens vivem quer tentar renovar o governo e, através disso, usando artifícios. Os inimigos não são os monstros de Final Fantasy, são umas criaturas meio fantasmas. Se relar na pessoa, mata na hora, e eles usam uma espécie de armas para combater essas criaturas, né? Dentro do personagem lá tem os plot twists e tudo mais. Ele tem aquela coisa Final Fantasy de a jornada do herói, com uma pegada mais melancólica, mas ele não convence. O filme é extremamente fraco e não chega a lugar nenhum em questões de desenvolvimento de personagem. O único personagem desenvolvido nem é a protagonista, o personagem secundário, que é o capitão, né? Tudo mais. Algumas coisas que eu preciso falar sobre esse filme, tá? A trilha sonora dele, como sempre, Final Fantasy, trilha sonora fantástica, tá? A dubladora da protagonista, né, da Aki Ross, que é a personagem, né, é a dubladora da personagem, Ming-Na Wen, foi meio que considerada a pessoa que deu vida, né, ao personagem. Querendo ou não, você dublar um personagem basicamente que só vive disso, né, você realmente dá alma para aquele personagem. O fracasso desse filme, então é agora que nós temos a fusão da Square com a Enix, e agora, a partir de agora, não é mais Squaresoft, é Square Enix. Então vamos falar do último e mais importante, e na minha opinião mais bem sucedido, Final Fantasy Unlimited. De 2 de outubro de 2001 até 26 de março de 2002, chegou a passar fora do Japão pela Animax, Sci-Fi e também pela Anime Network, que era a rede de streaming, né? Para ver que a rede de streaming não é tão antiga assim, né? E passou no Japão pela TV Tóquio. A série foi escrita por Atsuhiko Tomika, tá? É muito famoso na indústria. Produziu muito filme de Pokémon, produziu Inazuma Eleven, produziu Yamato Resurrection. Atualmente trabalhou no filme do One Piece, o Stampede. Então é um cara com bastante renome. Você já vê a diferença do roteiro agora para os demais, né? E qual que é a história? Vê se vocês não reconhecem de algum lugar. Dois irmãos, tá? Ai e Yu Hayakawa, irmãos gêmeos, acabam indo para um mundo de fantasia, que é o mundo de Final Fantasy, né? Chamado de Mundo das Maravilhas na história, e lá eles têm que impedir aqueles que estão destruindo o mundo e também achar um caminho para casa, né? Quem jogou World Final Fantasy é basicamente a premissa do enredo. Junto nisso, eles vão encontrar lá um personagem que é o Kazé, e esse cara, mano, é um Vincent genérico. Ele é muito idêntico, tá aparecendo aí na tela para vocês. Ele é muito parecido com o Vincent do Final Fantasy VII. Provavelmente foi inspirado completamente. Ele usa arma, ele é meio monstrengo, a roupa meio parecida e tudo mais. Além disso, os vilões são bem sortidos, diferenciados. Inclusive, dá pra você ver um fungo fumando cachimbo desse anime, né? O roteiro é bom, ele é datado, então se você for assistir hoje em dia, provavelmente você vai se incomodar com a qualidade visual. Todos os episódios ele possui um nome, um título e um subtítulo em todos os nomes dos episódios, né? Por exemplo, o primeiro episódio, que é o Wonderland Journey into the Darkness. E todos eles são assim, é um padrão que foi criado para a série. A série desenvolve bem, os personagens são respeitosos, as criaturas que aparecem são legais, são bonitas, bem feitas, a trilha sonora é adequada. O anime só é um pouco arrastado, porque 25 episódios é muito tempo para você desenvolver uma coisa que você não tem muito o que desenvolver. Já que os personagens são crianças de 12 anos e não tem um passado grande o suficiente para ser importante e nem um presente vívido o suficiente para ser interessante. Talvez se fossem uns personagens mais velhos, com uns 18 anos, talvez fosse algo mais legal e desenvolvesse melhor a história. Talvez uma nova versão desse anime foi o que virou World of Final Fantasy.
né? Onde a distribuição de roteiro foi muito melhor. Ele é bem animado para a época, hoje em dia já está bem datado, né? De 2000 e 2002, então já fala mais ou menos. O estúdio que produziu foi o Gonzo. O que falar é que o primeiro foi produzido, as ovas de Final Fantasy V foi produzido pela Madhouse. E é incrível que tenha sido um anime tão ruim, né? Mas se bem que a qualidade, né, é fantástica, né? Eu falei a qualidade. O roteiro e qualidade são dos dois mares, né? E a Square mesmo, que produziu pela Square Pictures o filme, um dos primeiros filmes. Hoje em dia tudo que sai da Square, animação, mangá, tudo isso, tudo é da Square Pictures, que agora tem outro nome. E se eu achar o nome, tá aparecendo aí na tela para vocês, o logo inclusive, né? E distribuído pela Columbia Pictures o filme, tá? Já essa obra aqui de animação chegou a passar em outros países, Animax Sci-Fi, beleza. Para quem quiser ver mais anime produzido pela Square Enix em animação, saiba que além de Full Metal Alchemist, todas as duas versões foram produzidas pela Square. A Kamiga Kill também foi produzida pela Square por outros estúdios, mas é a Square que produziu Durarara, um dos meus favoritos, né? Danshi Kosei no Nichijou, Toaruna Index, quem produz é a Square também. E a lista é enorme, tá? Você dá uma procurada lá no My Anime List, você vai ver todos os que ele está relacionados. Atualmente, a Square só produz conteúdo por ela mesma, tá? Ela mesma vai lá, produz, ela mesma tem os conteúdos. E quando a gente for falar sobre os filmes dos outros jogos que ainda vão vir, vocês vão ver a diferença de qualidade do roteiro, tá? Antes que alguém pergunte, todas as animações e filmes que ainda faltam falar, que é o Before Crisis, Advent Children, Kingslave, Brotherhood, todos esses vão ficar junto com seus devidos animes, porque esses sim são obras que completam a história do jogo e não terminam de cagar a história, que nem foi o caso da OVA que nós vimos aqui. A gente se vê semana que vem com Final Fantasy VII, que o vídeo tá gigante. Então falou, valeu, até mais, fui!